Olá, muito bom dia. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a essa forma diferente que o nosso presbitério encontrou de nos reunirmos nessa manhã de sexta-feira para lembrarmos o sacrifício de Jesus na cruz. Eu quero dar as boas-vindas a todos. Em nome da IPI de Tucuruvi, nós queremos agradecer o presbitério por escolher que o Tucuruvi seja a sua casa virtual neste encontro, né? A casa online do presbitério neste encontro de sexta-feira da Paixão. Para nós é uma alegria muito grande participarmos deste momento. Nós damos as boas-vindas a todos e todas que já estão aqui participando no chat. Lembrando que nós vamos colocar algumas instruções antes de iniciarmos o culto. Foram gravadas as leituras, os ministros gravaram as leituras dos textos do Evangelho. Foi enviado, os cânticos estão gravados também, você poderá cantar com a gente. Nós vamos postar a letra aqui no chat também, mas se você tem um link aí no chat do PDF da liturgia, se você quiser baixar, já deixar separado aí para cantar também, você pode ficar à vontade, tá bom? Nós vamos dar início ao nosso culto nesta manhã, ouvindo então o prelúdio. Vamos participar do prelúdio.
Estava sem áudio, né? Vamos retomar aqui. Antes de nós darmos continuidade, transmissão online tem dessas coisas, viu, gente? Antes de darmos continuidade ao nosso culto, nosso agradecimento ao músico Sérgio Rodrigues, da IPI do Alto de Vila Maria, também ao músico Luiz Otávio Pereira do Carmo, da 4ª IPI de Sorocaba, assessor da Secretaria de Música e Liturgia da IPI do Brasil, e a IPI Central de Votorantim por ter cedido, né, o espaço e o piano para a gravação dos hinos. Vocês verão que ficou muito bonito. O adolescente Pedro Reis, da IPI de Casa Verde, pela edição dos vídeos dos hinos, nosso muito obrigado. Ao presbítero Evandro, da IPI de Tucuruvi, e a coordenadora regional da UMP, a Gabi, pela participação no cântico que nós entoaremos em breve. Vamos então com a palavra do nosso presidente. Bom dia, irmãos. Que a graça do nosso Deus esteja conosco. Nesta manhã, como presidente do presbitério, quero ter uma pequena palavra ao nosso presbitério bandeirante, à família bandeirante. Diante daquilo que estamos vivendo, esse momento delicado em nossa nação e no mundo, como se já não bastasse as agruras com as quais lidamos diariamente, agora enfrentamos mais uma ameaça que silenciosamente coloca em risco a nossa vida e a vida daqueles que estão ao redor. Soma-se a isso o fato de que ainda precisamos lidar com a reclusão social e a incerteza econômica. Nesse cenário de adversidade, é muito comum vermos pessoas perdendo o equilíbrio, perdendo a paz, perdendo a estabilidade mental, emocional e principalmente espiritual. Esse é um tempo na qual a igreja é desafiada a demonstrar equilíbrio. Precisamos ser um farol. Devemos demonstrar sensatez, harmonia e temperança. Em tempos de provações, a igreja precisa dar o norte. Precisa testemunhar que mesmo no cenário mais hostil, ainda podemos encontrar equilíbrio em Deus por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Equilíbrio, ponderação, calma, prudência, estabilidade mental e emocional. Que os nossos pastores, toda a nossa liderança local, você que chegou agora na transmissão, nós estamos transmitindo o culto do presbitério e você encontra aqui no chat da transmissão o link para a liturgia, mas também vamos inserir aqui no chat as letras das músicas e as participações comunitárias. Irmãos e irmãs, neste dia contritos, recordemos o grande amor de Deus por nós demonstrado em Jesus Cristo. Adoremos àquele que a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana, se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Louvemos ao nosso Deus. Para
façamos juntos a oração, conforme consta de nossa liturgia e também está sendo colocada neste momento aí no chat para que todos possam dela participar. Vamos colocar aqui. Façamos juntos a oração. Senhor Jesus, não nos deixes esquecer os sofrimentos e a aflição de espírito que suportaste por nossa salvação. Dá-nos a visão real de tudo o que sofreste por nossa causa, na tua traição e angústia solitária, no julgamento injusto, no escárnio e flagelamento, e na tortura horrenda até a morte na cruz. Assim como tu te entregaste completamente por nós, faze com que nos entreguemos sem reserva a ti, ó Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador. Amém. Leitura do Evangelho pelo reverendo Emerson. Agora, recordemos o relato da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o evangelista João. Depois de dizer isso, Jesus saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes havia se reunido ali com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e alguns guardas da parte dos principais sacerdotes e fariseus, chegou a esse lugar com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, sabendo de tudo o que ia acontecer com ele, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem vocês estão procurando? Eles responderam: a Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhes disse: sou eu. Ora, Judas, o traidor, também estava com eles. Quando Jesus lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou: a quem vocês estão procurando? Responderam: a Jesus, o Nazareno. Então Jesus disse: já lhes falei que sou eu. Se é a mim que vocês estão procurando, deixem que estes vão embora. Ele disse isso para se cumprir a palavra que tinha dito anteriormente: não perdi nenhum dos que me deste. Então, Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: guarde a espada na bainha, por acaso não beberei o cálice que o meu Pai me deu? Vamos louvar ao nosso Senhor com o hino Ó como foi Jesus. Ó como foi Senhor Jesus.
de mim, Calvário de vergonha e dor. Ali Jesus por mim sofreu, Calvário de vergonha e dor. Ali Jesus por mim morreu. Tremor em tudo, escuridão, apavorando a multidão, e o véu rasgado a proclamar teu sacrifício singular. Calvário de vergonha e dor. Ali Jesus por mim sofreu, Calvário de vergonha e dor. Ali Jesus por mim morreu. Diante de Anás e Caifás. Essa narrativa se encontra no Evangelho segundo João, no capítulo 18, nos versos de 12 a 14 e na sequência de 19 a 24. Assim, a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Então levaram primeiramente Anás, o sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Então o sumo sacerdote interrogou a Jesus a respeito dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus lhes respondeu: Eu tenho falado francamente ao mundo. Sempre ensinei tanto nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem, e não disse nada em segredo. Por que o Senhor está perguntando para mim? Pergunte aos que ouviram o que lhes falei. Eles sabem muito bem o que eu disse. Quando Jesus disse isso, um dos guardas que estava ali deu-lhe uma bufetada, dizendo: É assim que você fala com o sumo sacerdote? Jesus lhe respondeu: Se falei mal, dê testemunho do mal. Mas se falei bem, por que está me batendo? Então Anás o enviou amarrado à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Perante o Sinédrio, Jesus foi acusado, interrogado e maltratado. Tal injustiça foi cometida pelos religiosos, os líderes espirituais de seu tempo, aqueles que tinham responsabilidade de divulgar a palavra de Deus para o povo, não reconheceram em Jesus o Verbo de Deus, a palavra encarnada. Oremos ao Senhor, confessando que nós, que somos os religiosos deste tempo, por vezes também agimos contra a palavra de Deus, também agimos contra o Senhor Jesus. Vamos ter alguns instantes de silêncio e oração, confessando a Deus o nosso pecado, e após alguns instantes de silêncio e oração, nós entoaremos o hino Se Sofrimentos Te Causei, Senhor. Oremos silenciosamente.
Se sofrimento te causei, Senhor, se a meu exemplo fraco tropeçou, se em teus caminhos eu não quis andar, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, se a meu irmão não demonstrei amor, se ao sofredor não estendi a mão, perdão, Senhor. Se indiferente foi o meu viver, tranquilo, calmo, sem lutar por ti, devendo estar muito firme no labor, perdão, Senhor. Pedro nega Jesus. Simão Pedro e outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e por isso conseguiu entrar no pátio da casa deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora junto à porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, falou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. Então, a empregada encarregada da porta perguntou a Pedro: "Você também não é um dos discípulos desse homem?" Ele respondeu: "Não, não sou." Os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido uma fogueira por causa do frio, e se aqueciam. Pedro estava no meio deles, aquecendo-se também. Simão Pedro estava em pé, aquecendo-se. Então lhe perguntaram: "Você também não é um dos discípulos dele?" Ele negou e disse: "Não, não sou." Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou: "Não é verdade que vi você no jardim com ele?" De novo Pedro negou, e no mesmo instante o galo cantou. Por 3 vezes Pedro negou a Jesus, mas ele não foi o único. Onde estavam os outros discípulos? Por que não saíram em defesa do Senhor? Por que não se apresentaram para morrer com Jesus? De uma forma silenciosamente. Delitos expirou Jesus, a vida e luz. O meu castigo ele esgotou na ensanguentada cruz. Forte eu serei em confessar Jesus, meu Redentor, e sempre confiar no seu imenso amor. Jamais terei tão fraca voz que trema ao confessar a quem por morte tão atroz minha alma quis salvar. Forte eu serei em confessar Jesus, meu Redentor, e sempre firme em confiar no seu imenso amor. Evangelho de João, capítulo 18, versículos 28 ao 40. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminar, pois somente assim poderiam comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: "Que acusação vocês trazem contra este homem?"
Eles responderam: se esse não fosse malfeitor, não o teríamos entregue ao Senhor. Então Pilatos disse: levem-no daqui e julguem-no segundo a lei de vocês. Ao que os judeus responderam: não nos é lícito matar ninguém. Isso aconteceu para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando com que tipo de morte estava para morrer. Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: esta pergunta vem do Senhor mesmo, ou foram outros que lhe falaram a meu respeito? Pilatos respondeu: por acaso sou judeu? A sua própria gente e os principais sacerdotes é que o entregaram a mim. O que foi que você fez? Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Pilatos perguntou: então você é rei? Jesus respondeu: o Senhor está dizendo que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Pilatos perguntou: o que é a verdade? Depois de dizer isso, Pilatos voltou aos judeus e lhes disse: eu não acho nele crime algum. Mas é costume entre vocês que eu solte alguém por ocasião da Páscoa. Vocês querem que eu lhes solte o rei dos judeus? Então todos gritaram novamente: não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Finalmente, os líderes dos judeus falam abertamente sobre o seu desejo, que Jesus morra. Pôncio Pilatos, o procurador romano, a autoridade política na Judéia, tem Jesus à sua frente, mas não o reconhece como rei. Pilatos pergunta pela verdade, tendo à sua frente aquele que é a verdade. Não vê motivo para condenar Jesus, mas o condena ao entregá-lo ao povo, que prefere um criminoso ao Filho de Deus. Éramos nós que falávamos pelos lábios dos líderes judeus, de Pilatos e do povo. Oremos silenciosamente. Amor que por amor desceste, amor que por amor morreste, ah, quanta dor não padeceste, minha alma vieste resgatar e meu amor ganhar. Amor que com amor seguias a mim, que sem amor tu vias, oh, quanto amor por mim sentias, eterno Deus Senhor Jesus, sofrendo sobre a cruz. Torturado e rejeitado. Evangelho de João
19, de 1 a 16. Diz assim a palavra de Deus: Por isso, Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados teceram uma coroa de espinho e a puseram na cabeça de Jesus. Também o vestiram com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam: Salve, Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu outra vez e disse aos judeus: Eis que eu apresento a vocês, para que saibam que não encontro nele crime algum. Então Jesus saiu, trazendo a coroa de espinho e o manto de púrpura. E Pilatos lhe disse: Eis o homem. Quando viram Jesus, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: Crucifique, crucifique Pilatos. Repetiu: Levem-o daqui, vocês mesmos os crucifiquem, porque eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ficou ainda mais atemorizado. E entrando outra vez no pretório, perguntou a Jesus: De onde você é? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu: Você não responde? Não sabe que tem autoridade tanto para soltar você como para crucificá-lo? Jesus respondeu: O Senhor não teria nenhuma autoridade sobre mim se de cima não lhe fosse dado. Por isso, quem me entregou ao Senhor tem maior pecado. A partir desse momento, Pilatos queria soltá-lo, mas os judeus gritavam: Se você soltar este homem, não é amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Quando Pilatos ouviu essas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, de hebraico Gabatá. E era a preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. E Pilatos disse aos judeus: Eis aqui o rei de vocês. Eles, porém, clamavam: Fora, fora, crucificam-o. Então Pilatos perguntou: Devo crucificar o rei de vocês? Os principais sacerdotes responderam: Não temos rei, senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Sem queixa sofreu do
Jesus, carregando ele mesmo a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota, em hebraico. Ali o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no alto da cruz, e o que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título porque o lugar em que Jesus havia sido crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: não escreva Rei dos Judeus, e sim, ele disse: sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em 4 partes, uma parte para cada soldado, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Por isso, os soldados disseram uns aos outros: não a rasguemos, mas vamos tirar a sorte para ver quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: repartiram entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica lançaram sortes. E foi isso que os soldados fizeram. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus a sua mãe, e junto dela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o seu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a sua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para que se cumprisse a escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de sopo, aproximaram a esponja da boca de Jesus. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Ensanguentada, em tanto opróbrio e dor, de espinhos coroada, com ódio e com furor, tão glorioso outrora, tão bela e tão viril, tão abatida agora, de afronta escárnio vil. Quão humilhada pende a face do Senhor, não vive, não resplende, já não tem luz nem cor, ó crime inominável, fazer anuviar o brilho inigualável de um tão piedoso olhar. Estás tão carregado, mas todo o fardo é meu. Eu só me fiz culpado e o sofrimento é teu. Venho aos teus pés tremer
da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, ao acolhermos a palavra de Deus, como temos feito até aqui, esteja o Espírito Santo presente em nossas mentes e corações, para que não apenas ouçamos, mas nos comprometamos com a palavra e sejamos por ela transformados. Oremos. Todos. Santo Espírito, não queremos somente ouvir, mas também aplicar a pregação da cruz em nossa vida. Ajuda-nos por Cristo Jesus. Amém. Amém. Pregador desta manhã, Reverendo Silas de Oliveira, pastor da IPI de Vila Sabrina, do nosso presbitério, pastor que chegou este ano ao nosso presbitério. Vamos ouvir a mensagem. Irmãos e irmãs do nosso presbitério Bandeirantes, que a graça e a paz de Cristo Jesus estejam sobre a sua vida, sobre o seu lar, nesta sexta-feira da Paixão. Nos reunimos virtualmente como presbitério, mas muito próximos no amor de Cristo Jesus, para agradecer ao nosso Deus por tão grande ato de amor que fez por nós, enviando o seu Filho ao mundo e o colocando na cruz em nosso lugar. Por isso, quero convidá-lo à leitura da palavra do Senhor, uma leitura que vamos fazer no Evangelho de Lucas, capítulo de número 22. Nós vamos ler o versículo 33, vamos ler do 39 até o 43. Acompanhe a leitura da palavra do Senhor. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Versículo 39. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: Nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Palavras do Senhor. Há uma história que nos diz que uma igreja, certa vez, decidiu contratar uma empresa de marketing para avaliar o que seria necessário para fazer com que o público que a frequentava pudesse aumentar consideravelmente. Entre muitas sugestões dadas pelos consultores de marketing, houve uma que se destacou. Eles, depois de muitas pesquisas e reuniões, sugeriram que a igreja retirasse a cruz da parede, dos impressos, das pregações, por entenderem que a cruz espantava aquilo que eles chamavam de clientes da igreja. A constatação que chegaram é que a cruz atrapalhava o crescimento da igreja. Nós sabemos que
essa não é a realidade, muito menos a verdade que nós encontramos no Evangelho. Nós sabemos que o Evangelho traz uma outra mensagem. O Evangelho nos ensina a importância de entendermos a mensagem da cruz para compreendermos também o sacrifício de Cristo por nós. Nós estamos em plena Sexta-feira da Paixão. Estamos vivendo um tempo difícil, momento diferente, uma situação de incerteza, dúvidas pairam sobre as nossas vidas, sobre as nossas igrejas, sobre as nossas famílias. Nós estamos vivendo, por outro lado, também um evangelho, muitas vezes um evangelho sem cruz. E o evangelho sem cruz não é evangelho. E na nossa vida também, nós encontramos momentos difíceis, muitas vezes momentos em que estamos diante daquela situação que temos que tomar decisões e não sabemos muitas vezes o caminho a tomar. E as saídas para os problemas da vida devem sempre levar em consideração o caminho de Jesus. E o caminho de Jesus passou pela cruz. O caminho de Jesus foi em direção à cruz. O caminho de Jesus o levou até a cruz, aonde ali ele foi sacrificado. Nós vivemos num mundo em que muitas vezes a saída mais fácil é sempre aquela escolhida pelas pessoas, pelos homens, e nós somos confrontados com uma outra mensagem. A mensagem do Evangelho é: escolha o caminho da cruz. E é isso que Deus quer de nós. Enquanto o mundo nos convida a viver um Evangelho sem cruz, um cristianismo vazio de valores e compromissos, nós olhamos para o texto bíblico e descobrimos que foi no caminho feito por Jesus até a cruz que nós encontramos a vida e a vida eterna. Por isso, vamos voltar ao texto, vamos olhar um pouquinho para esse texto bíblico e vamos dele extrair algumas lições que são importantíssimas para as nossas vidas nesse tempo em que nós estamos vivendo. Jesus está sendo crucificado. Jesus é crucificado entre dois ladrões. E nós sabemos pela história que a cruz, na época de Jesus, era o pior castigo que alguém poderia receber. Ela era destinada às piores espécies humanas no que diz respeito à violência, a tudo aquilo de maldade que o ser humano pode causar ao outro. Na cruz morriam os piores bandidos, os assassinos, as pessoas que não tinham uma ligação íntima com Deus. Por isso, nós encontramos também aqui a figura de três cruzes. E vale a pena olhar para cada uma delas. Eu quero te convidar a pensar uma por uma. Mas pense comigo, se você fosse dar um nome a cada uma delas, a partir dos seus personagens, quais os nomes que você daria a cada uma destas cruzes que aqui temos? Vamos pensar juntos. No versículo 39, nós temos a primeira cruz, mas também o primeiro personagem. E uma das expressões deste primeiro personagem é: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Eu tenho comigo que aqui nós temos a cruz que poderíamos chamar de a cruz da indignação e da revolta. Indignação e revolta. Alguém está inconformado com a sua situação e, ao estar inconformado com a sua situação, está revoltado também com ela.
alguém que procura exercer uma certa pressão ali sobre Jesus, talvez depois de ter ouvido tanta coisa sobre ele, chega até Jesus mesmo naquele momento difícil de morte. Olha para Jesus e diz: se és o Cristo, resolva a nossa situação. Nem o mesmo trágico momento levou aquele homem a mudar de ideia. Nada de assumir os seus erros. O outro é quem deveria resolver o seu problema. O outro, e no caso Jesus, é quem deveria dar uma solução àquele momento que estavam vivendo. Tenho comigo que esta cruz nos ensina que quanto menos arrependimento na vida humana, mais revolta com a situação. Quanto mais maldade no coração, mais o desejo de que os outros façam por nós. Quanto mais revolta, em outras palavras, mais pesada é a cruz. O outro é sempre culpado, o outro é que tem que resolver o problema. No outro está a solução e eu não preciso tomar, muitas vezes, para mim, as minhas próprias culpas, assumindo os meus próprios problemas. O ser humano precisa sempre pensar, num momento como esse, nas revoltas que muitas vezes ele considera o outro como culpado. Quantas vezes o ser humano não crucifica Cristo novamente com as suas revoltas e com as suas indignações, com o seu inconformismo com a situação em que vive, sempre buscando no outro, muitas vezes, a solução que ele pensa ter para os seus problemas. Mas nós temos o segundo personagem e a segunda cruz também. Nos versículos 41 e 42, nós temos a expressão do segundo personagem. Nós merecemos esse castigo. Lembra-te de mim. O nome que eu daria a essa cruz é a cruz da consciência e do arrependimento. Consciência e arrependimento. Nós merecemos. Lembra-te de mim. Aqui nós temos alguém que reconhece a sua situação de devedor. Há um débito que ele está pagando e esse preço é terrivelmente alto, que é o preço da cruz. Mas alguém aqui para pensar e sente a necessidade de arrependimento. Consciência do erro, reconhecimento do seu pecado. Ele não desejou ser liberto da cruz, mas sim ser lembrado por Jesus. Tenho comigo que esta é uma das mais ousadas orações existentes na Bíblia. Lembra-te de mim, apesar da minha situação. Lembra-te de mim, apesar do que eu fiz, de todo o meu histórico, de toda a minha vida. Lembra-te de mim, mesmo que seja na hora da morte. Em outras palavras, podemos dizer aqui que quanto mais consciência, mais arrependimento. E quanto mais arrependimento, mais recompensa na própria palavra de Jesus. Vale a pena pensar nesse sentido na consciência humana, no nosso pensar em relação à vida. Nós e as nossas formas de arrependimento. Quantas vezes o ser humano não crucifica Cristo com seus pensamentos e julgamentos precipitados em relação à vida, em relação ao outro, em relação às coisas que estão acontecendo diante de uma situação tão difícil como vivemos como país, como nação, como mundo. Lembra-te de mim, deve ser a nossa oração, apesar da condição que muitas vezes vivemos. Lembra-te de mim, Senhor, nas situações que vivo no dia a dia, nas condições que estou na minha casa, nos problemas de relacionamentos que tenho que administrar, na situação difícil que vivo diante dessa crise do país. Lembra-te de mim, Senhor, nesse momento em que meu emprego muitas vezes está por um fio. Lembra-te de mim, Senhor, porque eu preciso trazer todos os dias o pão de cada dia para dentro da minha casa. Lembra-te de mim, apesar da minha situação, apesar dos meus erros, apesar dos meus problemas, apesar, Senhor, de tudo aquilo de mal que eu já fiz. Lembra-te de mim, para que eu possa
te servir melhor. E aí chegamos à terceira cruz, ao terceiro personagem. No versículo 43, a colocação de Jesus a este ladrão é uma colocação muito simples, muito objetiva, mas profundamente assertiva da parte de Jesus. Hoje estarás comigo no paraíso. Cristo é crucificado entre dois ladrões. E a salvação e a esperança estão presentes entre aqueles dois. Salvação e esperança presente entre dois homens que precisam de salvação. Ambos têm a oportunidade da salvação e da vida eterna. Era uma salvação presente para o agora, mas era também uma salvação para toda a eternidade. Era uma esperança que apresentava a certeza de um futuro garantido, de um futuro com Deus na eternidade. Nós precisamos olhar num dia como hoje, olhando para os textos bíblicos, nos nossos conceitos de salvação, mas também nos nossos conceitos de esperança. A expressão de Jesus, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, deve ser a nossa certeza e a nossa convicção quando nos voltamos para Deus, quando colocamos as nossas necessidades e ansiedades diante do Criador. Irmãos e irmãs, hoje é sexta-feira da paixão. Como dissemos há pouco, vivemos um momento difícil, um momento totalmente diferente daquilo que estamos acostumados a viver. Há poucos dias estávamos na igreja, louvando, cantando, nos reunindo, nos abraçávamos e beijávamos. Agora estamos impedidos de tudo isso, diante de toda essa situação que vivemos no planeta Terra. Hoje é um dia triste, um dia de sofrimento, um dia que se fala de morte, que se fala de crucificação, é um dia de dor. Mas é preciso, ao olhar para esse dia, olhar com o coração agradecido. Nossa gratidão é que esse sofrimento teve fim. Nossa gratidão é que isso passou. Nossa gratidão é que Cristo não ficou na cruz. E nós estamos nos aproximando do domingo de Páscoa. E através da cruz, Deus julga qualquer pretensão humana de ser dono do seu próprio destino. É Deus quem tem as nossas vidas em suas próprias mãos. Ninguém é salvo a não ser pelo Evangelho da cruz. Cada cruz tem um significado especial dentro desse texto, e em cada uma delas nós também podemos nos fazer representar. Basta uma auto-reflexão, olharmos um pouquinho para dentro de nós. A cruz de Cristo é sinal de salvação e esperança para toda a humanidade. Por isso é impossível ser igreja sem viver e proclamar a mensagem da cruz. Mensagem da cruz de um Deus que enviou seu Filho ao mundo, com o cuidado que sempre teve com toda a sua criação. E ao enviar seu Filho ao mundo, o colocou no caminho da cruz e o levou até a cruz. E ali ele morre, mas morre por todos nós, para que tenhamos salvação e esperança eternas na vida. Por isso, num momento como este que vivemos como sociedade, vale a pena pensarmos nesse Cristo da cruz. Nesse Cristo que veio ao mundo e por amor morreu por todos nós. Nesse Cristo que veio ao mundo e também como Deus,
ele chora diante de tudo aquilo que vivemos como sociedade. Tenha certeza que Deus não está feliz com a situação da humanidade, com o sofrimento, com as pessoas que estão morrendo nas filas dos hospitais, com pessoas que morrem por todos os cantos da terra, com as mais diversas situações e doenças que aí estão. A tristeza de Deus, o choro de Deus, é um choro por todos nós, mas é um choro também que veio até nós dizendo: olha, hoje há um lugar para você no paraíso. Hoje há salvação para todos os que desejam andar ao lado de Cristo. Por isso, termino dizendo: faça a oração, faça o pedido que este ladrão da cruz fez. Lembra-te de mim, Senhor. Lembra-te de mim nas situações da minha vida, no momento em que atravesso. Lembra-te, Senhor, da minha vida, da minha casa, dos meus familiares. Lembra-te, Senhor, da minha igreja. Lembra, Senhor, do teu povo. E em nome de Jesus, caminharemos para a comemoração da Páscoa com alegria, para que o sentido maior da madrugada da ressurreição, a certeza do túmulo vazio, seja uma expressão viva do nosso louvor como igreja no próximo domingo, de tal forma que a Páscoa, esta passagem da morte para a vida, determinará também o nosso futuro eterno com Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor traga paz ao seu lar, à sua vida. Uma feliz e abençoada Páscoa a todos.
No sepulcro, narrativa no Evangelho segundo João, capítulo 19, dos versos de 31 a 42. Então, para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, visto que era o dia da preparação e era o grande dia daquele sábado, os judeus pediram a Pilatos que fossem quebradas as pernas dos crucificados e fossem tirados das cruzes. Os soldados quebraram as pernas dos homens que tinham sido crucificados com Jesus, primeiro de um, depois de outro. Mas quando, porém, chegaram a Jesus, vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu isso dá testemunho, e o testemunho dele é verdadeiro, e ele sabe que diz a verdade, para que também vocês creiam. E isso aconteceu, para que se cumprisse a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: olharão para aquele a quem traspassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que em segredo, porque tinha medo dos judeus, pediu a Pilatos permissão para tirar o corpo de Jesus. E Pilatos deu permissão. Então José de Arimateia foi e retirou o corpo de Jesus. E Nicodemos, aquele que anteriormente tinha ido falar com Jesus à noite, também foi, levando cerca de 35 quilos de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com óleos aromáticos, como era costume, e entre os judeus na preparação para o sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim. Neste jardim havia um túmulo novo, no qual ninguém ainda tinha sido colocado. Ali, por causa da preparação dos judeus e porque o túmulo ficava aberto, colocaram o corpo de Jesus. Viste quando o Senhor morreu na cruz. Viste quando o Senhor morreu na cruz. Às vezes tenho pena e tremo, viste quando o Senhor morreu na cruz. Viste quando pregaram numa cruz. Viste quando pregaram numa cruz. Às vezes tenho pena e tremo, Viste quando pregaram numa cruz. Viste quando pra tumba foi Jesus. Viste quando pra tumba foi Jesus. Às vezes tenho pena e tremo,
triste quando pra tumba foi Jesus. O caminho da cruz é um caminho solitário. Os discípulos e seguidores de Jesus o abandonam e ele caminha sozinho. Porém, o relato da paixão se encerra com a aparição de dois homens, dois discípulos secretos, José de Arimateia e Nicodemos. O primeiro tem a ousadia de solicitar o corpo de Jesus a Pilatos para sepultamento. O segundo traz nas mãos perfumes para o corpo morto do Senhor. Em meio a tanto sofrimento, um gesto final de carinho. Esses dois discípulos ficam com a amarga missão de sepultar o corpo de Jesus. A paixão de Jesus Cristo começa e termina em um jardim. Começa no jardim do Getsêmani e termina no jardim do Sepulcro Novo. Agora, Senhor, tendo recordado o sofrimento, a cruz, a morte e o sepultamento de Jesus, nosso Salvador, entregamos em Tuas mãos os sofrimentos presentes em nosso mundo de hoje. De forma especial, oramos pedindo por aqueles que sofrem enfermos, em casa ou nos hospitais, por conta do coronavírus. Oramos pelas famílias que choram a morte de seus entes queridos, vitimados pelo Covid-19. Oramos por todos aqueles que estão na linha de frente de combate à pandemia, profissionais de saúde, governantes e demais autoridades, pesquisadores e cientistas. Oramos por aqueles que trabalham em serviços essenciais e não podem ficar em casa para se protegerem nestes dias de quarentena. Oramos pelos desempregados, trabalhadores, comerciantes, empresários e demais afetados pelas consequências das medidas tomadas para o combate ao vírus. Oramos pela Tua Igreja espalhada por todo o mundo, para que mesmo em dias tão desafiadores, cumpra sua missão, mantenha o seu testemunho e seja uma luz em meio à escuridão do medo, da ansiedade, do individualismo. Ajuda-nos, Senhor, dá-nos força, fé e esperança, mesmo em face das realidades de morte que encontramos neste mundo. Permita-nos enxergar para além da morte e do túmulo. Vamos todos juntos. Senhor, faze-nos discípulos fiéis a Ti, que sejamos sempre presentes onde o Senhor precisar de nós. Não permita que nos esqueçamos de que foi por nós que Jesus Cristo padeceu na cruz, foi morto e sepultado. Dá-nos a esperança e, ao mesmo tempo, a convicção de que pela horripilante morte de cruz, Jesus Cristo iniciou a criação de um novo jardim, novos céus e nova terra, nas quais habita a justiça. Vamos fazer juntos a oração do Pai Nosso, todos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação,
mas livra-nos do mal. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Neste final de transmissão do culto do Presbitério Bandeirante, antes de exibirmos o pós-lúdio e o vídeo final, tivemos aí a participação do Antônio e do José, os meus filhos, o Antônio mais velho, o José o mais novo. Nós queremos lembrar alguns rápidos avisos, né? O primeiro deles, aliás, os agradecimentos primeiro, né? Primeiramente ao músico Sérgio Rodrigues, da IPI do Alto de Vila Maria, que tocou o prelúdio e o pós-lúdio. Ao músico Luiz Otávio Pereira do Carmo, da 4ª IPI de Sorocaba, assessor da Secretaria de Música e Liturgia da IPI do Brasil, que tocou os hinos no piano da IPI Central de Votorantim, gentilmente cedido. Aos irmãos da IPI Central de Votorantim, nosso abraço, saudade de vocês. Ao adolescente Pedro Araújo Reis, da IPI de Casa Verde, que editou os vídeos dos hinos. Ao reverendo Cila de Oliveira pela mensagem. E ao presbítero Evandro e a Gabriela, coordenadora regional dos jovens, pelo cântico, né, que foi enviado aqui, que nós podemos participar. Nós também fazemos menção aqui a um momento de luto que o nosso presbitério vive, então nós transmitimos aqui como presbitério o nosso abraço fraterno e também nos unimos a vocês em oração, aos parentes do reverendo Laerte Novaes de Brito, que faleceu no último dia 4 de abril. Recebam o nosso abraço, a nossa oração, que o Espírito Santo Consolador estejam com vocês neste momento de luto. Nós agradecemos a presença de todos. Eu vou tomar a liberdade, isso não foi planejado, junto ao presbitério, mas acho que não tem problema, das pessoas que participaram aqui do chat ao vivo. Reverendo José Rubens Jardilino, um grande abraço, Jardilino, saudades, meu irmão. Presbítera Rosalina, diaconisa Terezinha, da IPI de Tucuruvi, um grande abraço para vocês. A Fátima, do Tucuruvi também. O Renato Rodrigues, o Tiago Daniel, o Noli, a Tatiana Freitas, o reverendo Emerson, a Maria Alda, o Luiz Eduardo Alves Moura, o Valdir Pedrosa, o Sérgio Rodrigues, a Maria Alda Marques Rios, eu já havia falado dela, né? O Josias Menezes, o Tiago Campos, o Natanael Costa, o Franklin, reverendo Franklin, a Cleide, diaconisa Jean Cleide, aqui do Tucuruvi, a Tati, minha esposa, está aqui em casa, mas está também assistindo ali no quarto, né? O César Darte, a Maria Sônia Teixeira, quem mais aqui? A Eunice Sanches, o André Oglo, BRRPHG, não sei qual é o seu nome, a Esther Requena, Dias Games, um abraço para você. Diaconisa Márcia Caria Madela, lá da IPI de Grajaú. Um grande abraço, Márcia, para você, para a família. O Josias Menezes, a Nicole G, Tiago Daniel, Cavu Topografia, Deus abençoe. César, já falei. O Kleber Aires, um grande abraço. Donizete Cavalheiro, um grande abraço para você. Antônio da Costa, o Josmar Moraes, Valdir Pedrosa, Fernanda Vidal, Sueli Andrade, Wallace Carles, Teodoro Antônio, Aline Moraes, Manuel Souza, é o reverendo Manuel, será? Quem mais aqui que eu não citei? Raquel Alves Valadão, a Gislene Souza, a Tita e a Thalita, o reverendo Jonas de Araújo, lá de Sorocaba, reverendo Lucas Gaiofato, um grande abraço, Teodoro Antônio, Fábio Zemuner, acho que não esqueci de ninguém. Então vamos ouvir o pós-lúdio, em seguida o vídeo de encerramento da transmissão. Neste domingo, a IPI do Brasil vai transmitir um culto de Páscoa. Depois nós mandamos o link aí para os pastores, para que eles possam reproduzir nos grupos das igrejas, tá bom? Um grande abraço a todos, que Deus nos abençoe.